Um navio de aspecto arcaico, fantasmagórico, repleto de almas amaldiçoadas comandadas por um capitão que há muito, muito tempo deixou de ser humano, ou pelo menos de se parecer com um. Como se por acaso você estivesse em alto mar um dia e se deparasse com algo assim. Cuidado, provavelmente é o holandês voador, e algo muito, mas muito ruim está prestes a acontecer. Essa é a lenda. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Fatos Incríveis. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a lenda do holandês voador. E como toda boa lenda, a história do holandês voador é um conto muito antigo. Por séculos e séculos foi contado e recontado. E é por esse motivo que existe não uma, mas várias versões desta mesma história. Hoje eu trago a vocês uma delas, mas dentro do possível, eu vou contar também outras possíveis desdobramentos e detalhes de outras versões. Assim, vocês terão um entendimento mais profundo sobre o que é dito sobre este navio em diferentes partes do nosso planeta. A versão da lenda mais conhecida diz que tudo começou em meados do século XVII, mais precisamente no ano de 1641, nas águas do Cabo da Boa Esperança, um trecho marítimo do continente africano que ficou famoso entre os marinheiros daquele século, visto que ele poderia ser um interessante atalho que conduzia à Índia. O único detalhe é que nem todos viam vantagens em passar por ali, porque a região é conhecida por fortes tormentos e tempestades. Para vocês terem uma ideia, quando descoberto em 1488, o trecho recebeu o nome de Cabo das Tormentas, mas o rei João II de Portugal decidiu mudar o nome para o Cabo da Boa Esperança algum tempo depois, para tirar a atmosfera pesada daquele lugar. Diz a lenda que certo dia, um capitão holandês chamado Hendrik van der Decken havia parado no porto do Cabo da Boa Esperança para se preparar para seguir viagem. O capitão fazia parte da frota da Companhia Holandesa das Índias Orientais, que fazia uma rota comercial entre a Europa e a Ásia. Naquela época, uma viagem marítima a outro continente era algo demorado e muito arriscado. Por isso, todos os homens que se atreviam a desbravar os mares eram tidos como heróis e, de fato, enriqueciam com a revenda de iguarias e itens de luxo que buscavam no outro continente. Naquele dia, Van der Decken vinha da Índia a Amsterdã e o porão de seu navio, naturalmente, estava abarrotado de especiarias, sedas, corantes e diversos itens valiosos. Mas, ao parar no posto naquele dia, o tempo rapidamente fechou. E todo bom e velho marinheiro sabia que, quando o tempo fechava naquele trecho, seguir caminho poderia significar suicídio. Não demorou muito para que uma tempestade furiosa começasse a cair. Foi aí então que a tripulação implorou ao capitão para que não partisse e que permanecesse na costa até o tempo se acalmar. Mas o holandês, ansioso de chegar logo em seu destino e receber todo o seu galardão que lhe aguardava, não se deixou levar pelos apelos da tripulação e assim partiram, contrariados. Assim que o navio de Van der Decken contornou o cabo, o tempo fechou ainda mais e as águas se tornaram indomáveis. Nesse momento, temendo pela própria vida, a tripulação organizou um motim e se rebelaram contra o capitão. Mas o holandês era experiente e acabou dominando e matando o líder do golpe, arremessando o seu corpo no mar diante de toda a tripulação. Louco, Van der Decken ordenou que o navio mergulhasse ainda mais dentro da tempestade. Aos berros e possuído por uma extrema carga de adrenalina, o capitão holandês gritou em alto e bom som que ele completaria sua jornada, mesmo que esta demorasse até o dia do juízo final, e que essa fosse a última coisa que ele fizesse na vida. Desse modo, segundo a lenda, seu navio foi completamente engolido pelo mar, e um anjo, ou em outra versão, o próprio diabo,
o amaldiçoou por ter, egoístamente, sacrificado toda a sua tripulação. A maldição, por sua vez, determinava que Vanderdecken não morresse, mas vagasse por toda a eternidade, ou até o dia do juízo final, com sua tripulação a bordo e sem nunca poder parar ou ancorar em um porto. E o holandês voador agora estava fadado a navegar para sempre. A partir daí, dizem que apenas uma coisa poderia quebrar a tal maldição: o amor verdadeiro de uma mulher pelo capitão. E para conquistar ou encontrar esse amor, ele teria apenas um dia, ou seja, 24 horas em solo firme a cada 10 anos. Outra versão, a mais interessante, diria, diz que, com o passar do tempo, o capitão passou a se esquecer que algum dia já foi um homem, um ser humano, se tornando uma espécie de entidade do mar. Sua tripulação também já não era como antes, e por isso eles encarnavam o próprio espírito do mar, sendo agressivos, violentos, selvagens e muito, muito rancorosos. O navio teria uma aparência fantasmagórica porque não abrigava a pessoa a entidades imortais que perambulavam para sempre como condenados nas águas do mar. A lenda diz que o holandês voador era capaz de navegar sobre as ondas ou por baixo delas, podendo aparecer a qualquer momento, em qualquer um dos 7 mares. Durante muitos anos, essa lenda serviu como uma espécie de alerta para os marinheiros que, vez ou outra, desafiavam os mares. Era a típica fábula que circulava entre os marinheiros e capitães contra a arrogância e o comportamento imprudente. Mas as coisas começaram a mudar quando muitas tripulações, entre os séculos XVIII e XX, passaram a relatar que de fato viram o holandês voador navegando por aí. E pior, essas tripulações estavam relacionadas a tragédias subsequentes. Era como se o navio aparecesse, trazendo um presságio de naufrágio e morte. É como se o holandês voador, por tédio ou por ódio, decidisse recolher as almas daqueles que navegavam pelo mar. A primeira referência de avistamento foi feita no livro de bordo do John MacDonald, de 1790. Em determinado trecho, o autor diz que o tempo estava tão tempestuoso que ele e os marinheiros chegavam a ver o holandês voador. Mas talvez o relato mais convincente de um suposto avistamento do navio fantasma aconteceu com o rei George V, em 11 de julho de 1888. Naquela ocasião, o futuro rei e seu irmão realizavam uma viagem ao redor do globo, que já perdurava há 3 anos. Naquele dia, eles estavam atracados com a tripulação real no Estreito de Bass, na costa australiana. Por volta das 4 horas da manhã, todos foram acordados pelo vigia da noite alertando que o holandês voador havia cruzado a proa da embarcação. Todos acordaram assustados e puderam ver o que, segundo o rei, era uma estranha luz vermelha que iluminava os mastros e velas de um navio fantasma a 200 metros dali. Essa situação macabra não terminou por aí. Segundo o relato, segundos após a aparição do navio, um oficial da guarda ordenou que um guarda-marinha, que compunha a tripulação, subisse até a proa do barco para ter uma visão ampla da distância do navio fantasma em relação a eles. Mas assim que chegou à proa, o guarda percebeu que não havia mais vestígio, nem qualquer sinal do navio fantasma que pudesse ser visto de perto ou de longe. No diário de bordo, o próximo registro que aparece informa que, às 10h45 da manhã seguinte, o marinheiro da guarda, aquele mesmo que foi enviado à proa e viu o navio desaparecer diante dos seus olhos, havia sofrido um acidente. Ele caiu do mastro da proa para o castelo da proa, vindo a óbito no mesmo instante. Dessa forma, diferentes relatos sobre o avistamento do holandês voador e tragédias relacionadas a ele foram registradas, sendo que a última delas ocorreu em 1939, na costa da África do Sul. Não se sabe ao certo como a lenda se confundiu com a realidade, ou talvez como a realidade foi alterada a partir da influência dessa lenda.
Talvez acreditar que a culpa de um mau presságio é de um navio fantasma e uma força sobrenatural seja algo reconfortante. Afinal, nesses casos, não há o que possa ser feito. Ou talvez o holandês voador simplesmente exista. Talvez tudo seja possível entre o céu, a terra e o mar. Entre nós, resta somente especular. Hoje, vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva, se ainda não for inscrito, pois isso ajuda muito a gente a produzir mais vídeos como esse. Um forte abraço e até a próxima. E você já sabe, se gostou do vídeo, compartilha com seus amigos e não esqueça de clicar no botão curtir para que possamos fazer mais vídeos como esse. Um forte abraço e até a próxima.